A Amazônia é a diversidade, né? É o deslumbre, é o encantamento, é tudo muito hercúleo, né? É tudo muito grande. Tem esse mistério, né? Assim, de você ver tudo muito grande, muito de cima. Ao mesmo tempo que isso gera um encantamento, você também se sente pequeno. E aí você vê a diversidade de pessoas e também a diversidade de percepção e de interesse em relação à Amazônia, né? Eu olho a Amazônia como sendo um dos ecossistemas mais estudados do mundo. Ou seja, a gente tem uma quantidade de informação sobre a Amazônia que é realmente fantástica. Ela não tem fim. Ela não tem fim. E talvez por conta deste conhecimento, a aflição dos cientistas com o que acontece na Amazônia. E vou te dizer que a aflição não é pequena, a aflição é muito grande. Nós passamos do ponto. Nós com certeza já desmatamos mais do que a gente podia ter desmatado no Brasil, na Amazônia e no Brasil. É muito difícil você ser um cientista das ciências climáticas e olhar o Brasil de hoje. Eu me sinto morando dentro de um hospício. Sou Joyce Ferreira, sou pesquisadora da Embrapa Amazônia Oriental e tenho 47 anos. Você tem muitas pesquisas que são feitas com satélite, claro que são muito importantes, com as imagens. Você tem essa grande pintura, né? Essa grande imagem do que está acontecendo com a Amazônia. Mas você tem muito menos, praticamente não tem estudo no campo, onde você vai lá, suja a sua bota para entender quem é que está desaparecendo, quando passa o fogo, quem é que cresce, como cresce, quanto tempo depois ela vai se recuperar. Em um dos estudos que foi publicado pela nossa rede, nós mostramos que o impacto dessa degradação ele é, na verdade, tão grande quanto o desmatamento. Então, na verdade, tudo que é geralmente contabilizado em termos de perda de biodiversidade é o dobro, né? É o dobro porque geralmente não se contabiliza a degradação. A degradação ela é críptica, ela é mais difícil, porque a floresta ela continua sendo floresta, só que ela é uma floresta em que ela tem certas aberturas na copa, você vai ter um microclima diferente ali dentro, você vai ter menos umidade. O número de espécies que tem ali ele é o mesmo das florestas que são intactas, maduras, intactas. Então, não. Às vezes você até pode ter quase a mesma riqueza de espécies, mas você perde aquelas que são mais especialistas. Então você está perdendo esse refinamento da floresta, né? Sempre que eu olho para um modelo, eu penso, é uma tentativa simplificada de reproduzir a realidade. Pode ser que a realidade seja melhor, pode ser que ela seja pior. No caso das mudanças climáticas, com esse estudo, eu aprendi que a realidade é pior. Eu sou Luciana Vanigatti, cientista do INPE, eu coordeno o Laboratório de Gases de Efeito Estufa, e eu tenho 61 anos e estou nesse projeto há 18 anos. 18 anos fantásticos. O que a gente entendeu é que o desmatamento está provocando uma grande alteração climática na Amazônia. Quanto mais desmatado, mais perde chuva durante a estação seca, principalmente os meses de agosto, setembro, outubro, e aumenta a temperatura como consequência dessa perda de chuva. E isso promove um estresse muito grande na floresta, em que reduz a fotossíntese dela, então reduz a capacidade dela absorver carbono e ainda torna a floresta mais inflamável. Então, quando o pessoal desmata e taca fogo, a área de floresta que não foi desmatada vai queimar junto porque ela está super seca. E quanto mais desmatado, mais na estação seca,
vai estar super seco, super quente, a floresta vai estar mais inflamável ainda. Hoje a Amazônia ela já está sofrendo um aumento, uma tendência de aumento da temperatura média maior do que a média global. A gente já tem isso com um dos resultados do IPCC. Então, o que se projeta para a Amazônia no futuro é que, por conta do aumento da temperatura, acoplado a você ter períodos de seca mais duradouros e mais intensos, você vai ter o que a gente está chamando de queimadas meteorológicas. Ou seja, essa conjunção de fatores muito negativos, dias muito quentes junto com um período de seca, e que vai favorecer muito essas queimadas. Meu nome é Thelma Krug, sou vice-presidente do painel intergovernamental sobre mudança do clima e também fui pesquisadora titular do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Estou aposentada, tenho 71 anos, muito bem vividos. Dizem que tem que ter uma comunidade inteira para criar uma criança, né? Eu acho que é assim um cientista, né? Precisa de uma comunidade inteira de cientistas para criar um novo cientista. Eu fui a primeira pessoa da minha família a ter um curso superior, né? Então, minha mãe ela era professora rural, então ela era uma liderança local, né? Ensinando em várias escolas. E eu tive sempre uma infância muito ligada com o mundo natural. Assim que chegou no momento de prestar o vestibular, foi um período, foi justamente da Eco 92, Chico Mendes, então muitas notícias nos jornais, nas revistas, né? Então eu acho que foi ali uma conjunção de fatores, desde a minha história pessoal, de ter crescido nesse universo das fazendas, né, do campo, a paixão pela natureza e esse momento até do Brasil mesmo, que talvez tenha também me incentivado. Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa, né? Aliás, com a minha mãe, sendo uma pessoa que vinha de uma educação primária, ela tinha como meta que todos os filhos fossem doutores, que estudassem. Ela via na educação a forma de, vamos assim dizer, de independência. O próprio INPE, né, que eu entrei em 1982, você inclusive não tinha nenhuma mulher na área de direção, por exemplo. Eu acabei sendo a primeira mulher na área de censuramento remoto, sem ser da área, sendo mulher, e acabei sendo a primeira mulher que foi convidada para assumir um cargo de direção no Instituto. Na época que eu entrei no INPE, já se fazia um monitoramento, né? Mas era um monitoramento, a Amazônia era feita de uma maneira muito, eu diria, complexa, porque nós não tínhamos computadores como a gente tem hoje, né? Ou seja, era tudo feito manualmente. Se a gente olhar a Amazônia como um todo, ela é recoberta por mais de 230 imagens. E todas elas tinham que ser analisadas, e o trabalho que se fazia era colocar papel vegetal sobre as imagens, né? Você acumulava nesse papel vegetal todo o desmatamento que tinha acontecido nos anos anteriores e a partir dali identificava nas imagens os novos desmatamentos. A inovação que eu vejo que foi introduzida depois que eu entrei e depois me tornei chefe de divisão e depois fui também coordenadora da área de observação da Terra, né, que daí pegava a área de processamento de imagens e a parte de censuramento remoto, foi a gente sair do que a gente chamava de um PRODES, que é esse sistema de monitoramento da Amazônia analógico, ou seja, feito sobre os overlays, para uma fase digital. É entendido como o projeto de censuramento remoto mais ambicioso do mundo. Eu estudei Química e foi na época da ditadura militar. Me envolvi com o movimento estudantil. Acabei me desinteressando, passei alguns meses pensando até em ter outro rumo na vida. Aí resolvi voltar. Em 1999 teve a primeira campanha do LBA, né, do Grande Experimento da Amazônia, para entender as interações entre a biosfera e a atmosfera. E foi uma iniciativa científica que o Carlos Nobre coordenou,
para responder, né, para criar um estudo muito grande, interdisciplinar, para responder, afinal de contas, o que a Amazônia representa para o planeta. Aliás, ela faz alguma diferença no planeta ou é só a nível regional? E qual é o balanço de carbono da Amazônia? Foi a partir de 98 que eu comecei a trabalhar no LBA e nunca mais parei. Foi um dos maiores experimentos que o Brasil teve na Amazônia. Foi um experimento que contou com muita experiência de várias pessoas eu diria, basicamente dos Estados Unidos, né? Em várias áreas do conhecimento, da Europa também, de alguns institutos específicos, como a parte de hidrologia, por exemplo, também dos Estados Unidos, mas é como eu falo para você, não era só olhar para a floresta, era olhar para o todo, olhar para a questão de um sistema e a implicação de, por exemplo, algumas ações de desmatamento, por exemplo, como é que isso impactaria o sistema como um todo. Foi com o passar do tempo que a gente conseguiu pela primeira vez responder, afinal, o que a Amazônia representa para o planeta. Infelizmente, nessa última década, uma fonte de carbono. Quando eu falo Amazônia, eu estou falando da floresta, mais todas as emissões antrópicas, né, das atividades humanas que acontecem dentro dela. De 2010 a 2018, a gente observou que a floresta consegue remover da atmosfera 1/3 do que as emissões humanas colocam na atmosfera. O machismo na ciência ele é muito velado, muito disfarçado, né? Você olha para uma mulher e você já dá menos crédito para ela. Você já respeita menos o que ela fala. E o IPCC hoje, esse painel intergovernamental sobre mudança do clima, tem um grupo de trabalho que foca justamente nessa questão de gênero. Quer dizer, não é somente no Brasil, é uma questão que você vê que afeta mais os países em desenvolvimento em uma escala maior ou menor, né? A maternidade é vista como eu não diria um impedimento, mas uma barreira. A gente tem uma comunidade de mulheres que se dedicam muito assim e que produzem um conhecimento de altíssima qualidade, mas ao mesmo tempo tendo um olhar sensível para os diferentes públicos. Esse público de cientistas, mas também esse público externo, a agricultora, né? São os fazendeiros, é o prefeito, a prefeita. Então, assim, nós temos um público muito diverso com quem nós temos que lidar quando a gente fala em trabalhar para a conservação da Amazônia, né? É um problema complexo e a gente só vai resolver com uma diversidade de olhares e de capacidade de ação. Então, acho que a mulher ela tem um papel muito importante aí nessa transformação.